Ok. Então, boa noite, né? Nossa aula de hoje, qualquer coisa vocês me param para sinalizar alguma coisa, viu? Então, nossa aula de hoje, né, depois de muitas complicações, será sobre políticas públicas, políticas sociais e de saúde. Mas antes da gente adentrar diretamente nesse tema, eu deixei uma questão norteadora para vocês na aula anterior, né, que era para vocês dizer, com palavras de vocês, o que é a saúde coletiva, né? Alguém fez essa atividade? Eu gostaria que uma pessoa falasse sobre o que é, o que entendeu sobre saúde coletiva. Vocês estão me ouvindo? Vou falar então. O Brenda está falando para eu falar, vou falar. Então vai. O que eu entendi? Não se pensava em saúde de forma coletiva, sempre pensava-se em saúde de forma cada um cuidando da sua família, e por meados dos anos 50, na metade dos anos 50, falando-se em América do Sul, começou a se falar em pré-saúde coletiva, até que chegou a fase de se falar em saúde preventiva. Foi mais ou menos o que eu achei. São formas de pensar, de ações que previnem, antes das doenças se instalarem, previnem, são ações preventivas, como, por exemplo, programa de ações como saúde da mulher e da criança, programa de câncer de colo uterino, né? Foi o que eu achei, professora. Não sei se é mais ou menos isso. Isso, é por aí mesmo. Ok, mais alguém quer falar? Essa Cortou. Alguém tentou falar e cortou, pessoal. Então vamos lá, né? Queria falar só. professora, Isso, cortou. Fala de novo, por favor. só cumprimentando da colega. Oi. Oi, pode dizer. Só cumprimentando da colega, essa iniciativa, hoje em dia a gente se dá no posto de saúde, né, essa preventiva, né? Através disso mesmo, de ações de prevenção, né, em saúde coletiva, E, planejamento. isso mesmo. Mais alguém? Eu tinha pesquisado, né, e eu vi também que também é uma forma também até de cuidar da comunidade, também de forma, por exemplo, do saneamento básico, quando os agentes de saúde vão nas casas para prevenção contra a dengue, entendeu? Então, eu pesquisei sobre isso e achei isso sobre saúde coletiva. É tipo, cuidar de um todo, como a Mônica falou. Ok. Então, pessoal, o que é a saúde coletiva? Como é que ela se deu, né? A saúde coletiva, ela se deu pela insatisfação do modo de assistência à saúde na década de 70, né? Como a Mônica disse, na década de 50, eles já começavam a falar em pré-saúde, entendeu? Pré-saúde coletiva. Porém, somente lá na década de 70, que foi um movimento social, né? Da reforma sanitária, que realmente veio a colocar essa saúde coletiva, né? O que é, então, essa saúde coletiva, né? A saúde coletiva são todas aquelas ações, as intervenções que são voltadas para o bem-estar da população, tá? Então, da população geral, tá? Então, quando eu falo saúde coletiva, eu estou falando em sociedade, em coletividade. Eu não trabalho apenas o indivíduo, eu trabalho ela na sociedade inserida dentro desse contexto. E aí eu vou prevenir as doenças através de, né, a prevenção e a promoção da saúde. Então, previne-se as doenças e também os agravos a essas doenças, tá? Então, isso daí é a saúde coletiva. E aí a gente sabe que ela é uma ciência, né, multidisciplinar. Por que a gente fala que ela é multidisciplinar? Porque ela envolve vários profissionais, ou seja, profissionais de várias categorias. Além disso, também, ela é interdisciplinar. Por que ela é interdisciplinar? Porque ela interage diversos saberes, tá? Então, esses saberes de várias disciplinas,
estar tudo dentro da saúde coletiva. Por isso a gente diz que ela é multidisciplinar e que ela é interdisciplinar. E aí, quando a gente vê realmente esse processo da saúde coletiva, a gente verifica que ela estuda o que a gente já viu, né? Que é o processo de saúde e doença, levando quem? Ao bem-estar e a redução de agravos e doenças da população, da sociedade como um todo. Ok? Qualquer dúvida, vocês vão perguntando, tá ok? Então, aqui, olha, nós temos vários estudiosos da saúde coletiva, né? E uma definição que é sempre muito usada é de Paim, de Donange, nós temos também outros atores, e que diz que a saúde coletiva é o campo de produção de conhecimentos voltados para a compreensão da saúde e a exposição de seus determinantes sociais, bem como de práticas direcionadas prioritariamente para a sua promoção, além de voltadas para a prevenção e o cuidado a graves doenças, tomando por objeto não apenas os indivíduos, mas sobretudo os grupos, portanto, a coletividade. E aí, a gente adentra na nossa aula realmente de hoje, né? O que são essas políticas públicas? O que são as políticas sociais e políticas de saúde? Será que as políticas públicas englobam as sociais e também as de saúde? Né? Qual será essa visão de vocês, né? E aí eu jogo algumas reflexões para vocês, né? O que são essas políticas? O que são as políticas públicas? Qual a importância dessas políticas públicas para a sociedade? Que direitos e garantias os estados devem promover aos cidadãos? Os estados devem atuar na proteção social da saúde? Os estados devem proteger todos os indivíduos ou apenas aqueles que contribuem para o sistema? Você conhece algum tipo de política social? Comente. Como toda aula eu gosto de deixar os meus exercícios, né, pessoal? Aí está meu exercício. É obrigatório fazer exercício? Não, não é. Mas para aqueles que sentirem vontade de abranger mais o conhecimento, fica aí para vocês fazerem, tá bem? Desculpa, pessoal. Então, os objetivos da nossa aula, lá no final da aula, o que vocês deverão responder? Compreender, né, o que são as políticas públicas e políticas sociais, políticas de saúde, associar a política social à política de saúde, enxergar a importância dessas políticas, identificar o papel do Estado perante tais políticas e compreender o histórico das políticas de saúde, como é que elas se deram, como que elas se desenvolveram. Então, o que é a política pública, pessoal? O que vocês entendem por política pública, né? Então, essas políticas públicas são ações, intervenções, programas que são desenvolvidas pelo Estado com a participação de instituições, tanto privadas quanto públicas, que vão visar assegurar o direito da cidadania. O que ele está dizendo aí? Que a política pública ela é um conjunto de ações que vão... Pessoal, só um minutinho aqui, tá? Estão falando que não estão conseguindo entrar com o ID. E aí, pessoal, essas ações, então, de políticas, essas políticas públicas, elas são, então, voltadas diretamente para o governo. Esse governo é ele que vai reger todas essas políticas. De que forma que ele rege essa política, gente? Ele vai verificar a necessidade local, a necessidade de uma comunidade, de uma sociedade, e ele é que vai determinar o que é que ele vai realizar, o que é que ele vai fazer. Então, quem detém e quem prioriza as políticas públicas, quem implementa, são os governantes. Tá? Esses governantes pode ser desde presidente, desde governadores, prefeitos. Então, são eles que detêm o poder de liberar uma política pública, tá? Lembrando que a demanda vem da sociedade, tá ok? Agora, quem define o que implantar, a quem beneficiar, qual recurso utilizar, são os gestores, o próprio Estado, tá certo?
E essas políticas, pessoal, essas intervenções, né, governamentais, elas são produzidas a fim de realizar mudanças, alterações no mundo real, então na realidade de cada pessoa. Então, esses direitos da política pública, eles são assegurados, tá, por lei, né, são direitos de todo cidadão. E quando é que realmente veio para o cidadão, para o território nacional brasileiro, essas políticas públicas mais asseguradas com os direitos à cidadania, né? Desde 2003, quando foi lançada pelo Ministério da Saúde a Política Nacional de Humanização à Saúde? Isso, é isso mesmo. Então, porém, ele já veio desde antes, ele veio desde a nossa Constituição Cidadã. Quando é que instituiu a Constituição Cidadã? Em 1988, né, que foi quando instituiu o SUS, surgiu então as outras políticas, né? E por que que eles fizeram tudo isso, né, para culminar um sistema único de saúde? Justamente para assegurar que todo cidadão brasileiro ele tivesse direito aos serviços de saúde, tanto ao serviço e ao acesso de saúde. Por que que eles fizeram isso? Porque perceberam-se que várias pessoas, tá? Quando assim são os movimentos que conseguiram levantar essa implementação do SUS, implementação dessa política pública social. Então, o que que eles fizeram? Eles perceberam que algumas pessoas apenas tinham direito, né? Que seja a classe dos trabalhadores, que seja a classe rural, parte delas tinham direito. Mas e aquelas pessoas mais necessitadas, aquelas mais carentes? Como é que ficava a assistência dessas pessoas? E aí, então, com a Constituição de 1988, as políticas públicas elas foram atendidas como direitos humanos. Né? E esses direitos humanos eles estão assegurados no 6º artigo dos direitos sociais e da ordem social, nos capítulos da Seguridade Social e também da educação. Então, é direito de qualquer cidadão brasileiro ou qualquer indivíduo que se encontre no território brasileiro uma educação e uma e uma assistência à saúde gratuita, tá? E aí os direitos sociais que foi resguardado na nossa Constituição. Esses direitos sociais, eles são diversos. Então, assim, o que aconteceu? Quando instituiu-se essa Constituição, alguns desses direitos ainda não estavam aparecendo para a gente, ainda não existia. Mas existia a educação, a saúde, a alimentação, também a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. Porém, com o passar do tempo, sentiu-se a necessidade de haver algumas alterações. E aí acrescentaram o trabalho, a moradia, né, o lazer. E em 2015 foi a última alteração que houve nesses direitos, e a alteração que houve foi o acrescento de transporte, então o direito social do transporte, o direito de ir e vir, tá? Esses direitos, então, quando nós temos, por exemplo, esses direitos assegurados, por exemplo, nessa pandemia agora que nós estamos tendo, quando tem aqueles hospitais de campanha, né, que tem algumas cidades, para nós ainda não se teve, né, teve lá no Aisim Tocantins, não esqueci o nome de lá agora, né, lá tem-se aqueles, que foi implantado agora para realizar os exames, né, do Covid, né, porém não tem uma assistência ainda de internação. Arena Pantanal, professora. Oi? Na Arena Pantanal. Isso, na Arena Pantanal, obrigada. E então, isso daí também, o que o Estado está fazendo? Ele está exercendo, né, o direito de cada cidadão. É direito do cidadão ter tudo isso, né, ao redor dele. Por quê? Em função do seu bem-estar. Tá joia? E então a política social, ela vai consistir na atribuição definida, né,
politicamente de direitos e deveres legais do cidadão. Tá? E esses direitos vai consistir na transferência de dinheiro. Então, um exemplo clássico que a gente pode ver de transferência de dinheiro nesse momento também é a ajuda, né, que o governo está dando de R$ 600, né? Então, esse auxílio para a população mais carente, população que não tem condições da sua autossubsistência. É claro que também a gente percebe falhas, né? Nós temos várias falhas nessa assistência, mas é uma assistência que está ajudando muito as pessoas. Às vezes as pessoas falam, poxa, mas R$ 600 é pouco, mas para quem não tem de onde tirar, se torna muito. Né? Então, e esse serviço tem o objetivo de compensar as condições e risco para o cidadão que goza desses direitos e não consegue acessar os mesmos bens com seus próprios recursos ou dotes individuais. Então, assim, lembrando, né, que há 15 dias atrás, aproximado, nós tínhamos um comércio que estava todo fechado, então as pessoas não estavam trabalhando, não estavam, portanto, recebendo seus salários, principalmente aqueles que são autônomos, que não podiam estar na rua, né, aqueles que trabalham somente por comissão não estavam recebendo. Então, veio esse auxílio como uma política social, um programa de política social para que atendesse essa população. Esse é um ótimo exemplo, né? E aí os objetivos da política social, né, é a promoção social e a proteção social, né? E o que seria, então, essa proteção social, né? Ela é uma ação coletiva para proteger os indivíduos, as pessoas, quanto aos riscos existentes à sua vida, além de assistir às necessidades geradas em diferentes momentos históricos e está relacionadas com múltiplas situações, tá? Então, várias situações de dependência. Esse sistema de proteção social, ele tem origem na necessidade de reduzir os impactos de riscos ao indivíduo e à sociedade. Então, esse é o principal objetivo dessa proteção social. E ela é um modo de intervir do Estado na área social. Quando eu falo na área social, eu estou falando de um modo do Estado intervir na sociedade, né? E ele vai se referir a todas as políticas que os governos desenvolvem que está voltado para esse bem-estar e a proteção do indivíduo. Então, isso daí também é a finalidade de proteção social. Todos esses conjuntos de ações, eles vão visar o quê? A promoção da igualdade e do bem-estar. E aí vem um seguinte questionamento. Será que o Estado, ele é provedor da igualdade? Ou será o oposto? Ele ajuda na desigualdade? Isso daí fica para vocês refletirem, tá? E aí nós temos como os principais modelos, tipos, né, de proteção social. Nós temos a assistência social. O que é a assistência social? É a distribuição de benefícios para camadas específicas da população, onde o Estado ele vai oferecer o mínimo possível, tá? Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil vocês entenderem essa assistência social. Então, a assistência social, ela vai, o Estado, né, ele vai, por exemplo, determinar que aquelas pessoas, somente aquelas pessoas que declararem paupérrimos, declarar que não têm condições de se autossustentar, eles irão receber alguns benefícios, que possa ser benefício Bolsa Escola, as bolsas, geralmente Bolsa Gás, na época do Lula, que ainda se tinha, né? Então, Bolsa Família. Então, esses daí são voltados, essa distribuição de recursos, para pessoas especificamente, né, aquelas que precisam, necessitam dessa ajuda. Então, o Estado vai estar contribuindo de forma mínima. Um outro tipo é o seguro social. E o seguro social, diferentemente da assistência social, ele é voltado para categorias ocupacionais específicas. Né? Um exemplo muito claro dessas... Ih, travou. Oi? Um exemplo social muito claro, de seguro social muito claro para essa classe, né, é o PIS e o PASEP, onde aqueles trabalhadores que trabalharam, né, no ano anterior, dependendo do seu ganho, dependendo do tempo trabalhado, ele tem direito a receber um benefício.
né? Isso daí é da classe trabalhadora que tem a sua carteira assinada, então, portanto, do mercado formal. E o outro tipo é a Seguridade Social. A Seguridade Social, essa distribuição de benefícios, os recursos, vai para todos os cidadãos. Tá? Então, de que forma? Qual seria, então, a Seguridade Social que nós podemos citar com muita clareza, porque todos nós já conhecemos, né? É o nosso Sistema Único de Saúde. O Sistema de Saúde brasileiro, né? Ele é uma Seguridade Social. Por quê? Porque ele assegura o direito de todo cidadão ao acesso, né, aos serviços de saúde. Tá ok? Vocês têm dúvidas aqui, pessoal? Não. Beleza, então vamos dar continuidade, tá? Qualquer coisa vocês podem parar para perguntar. Então, vocês já conseguiram compreender, né, o que são as políticas públicas, os que são as políticas sociais, e agora a gente vai ver o que é a política de saúde. Então, a política de saúde são ações ou omissões também do Estado enquanto resposta social diante aos problemas de saúde e seus determinantes. Então, nós sabemos que as políticas de saúde são aquelas intervenções que o Estado realiza desde que estejam voltados para a saúde da população. E é a distribuição de regulação de bens e serviços em ambientes que afetam a sociedade dos indivíduos da coletividade. Quando nós acordamos hoje, nós vimos o quê? Uma Cuiabá, né, uma cidade Cuiabá, cheia de fumaça, né? Então, o governo, né, o Estado, para poder minimizar os riscos, problemas de saúde, ele vai fazer campanhas, realizar campanhas para quê? Incentivando que a sociedade ela não coloque fogo, ela não incendeie os seus quintais, ela não coloque fogo em qualquer lugar, ok? Nisso daí, como uma política, além de social, uma campanha de saúde, um programa de saúde, tá certo? E aí, as políticas de saúde, portanto, elas são estratégias, né, planos que produzem ação que não se limita somente ao campo da saúde. Por que ela não vai se limitar somente ao campo da saúde? Porque ela tem várias outras áreas, tá? Que ela vai estar envolvendo todo o contexto social. Como, por exemplo, eu acabei de falar agora, quando o governo faz um programa com políticas voltadas à questão ambiental. Então, questão econômica, questão política cultural. Econômica, por que voltou o nosso comércio, né, funcionar normalmente? Porque precisamos girar, ter um giro econômico para o Estado e para o governo. Então, por isso voltou. Será um momento ideal da volta do nosso comércio abrir? A gente não sabe, né? Mas hoje, né, nós estávamos em queda, né, em relação ao Covid. Hoje, a mídia já deu que nós já estamos no amarelo, então já estamos em estado de alerta novamente. Significa que os casos de Covid estão aumentando. Mas como é que o Estado, né, como um todo, vai se sustentar se não há um giro econômico? Então, por isso, ela intervém também na economia e na cultura das pessoas. E podem cumprir vários papéis, tá, pessoal? Então, ela tem o objetivo básico de resolver os problemas de saúde, lembrando as políticas de saúde, tá ok? E na nossa Constituição Cidadã, que é justamente que garante isso pra gente, né? Então, é dever do Estado, tá, assegurar uma saúde gratuita, integral e equitária, tá? E isso é uma forma de quê? Deles fazerem uma política mais justa. O que significa o mais justo? É igualar a quem tem uma baixa condição econômica àqueles que têm uma alta condição econômica. Então, há tenta-se, né, parear, né, esses direitos através dessa Constituição e através dessas políticas. E qual é a importância das políticas
para nós cidadãos, para o próprio governo? Qual a importância dessas políticas? Como eu disse antes, né, essas políticas, elas tentam responder às demandas da sociedade. Então, principalmente aqueles locais onde necessitam mais, aqueles que são considerados mais vulneráveis, elas atuam, de certa forma, mais nessa sociedade. Porém, a gente tem sempre que lembrar que quem toma a posição final, a decisão final, é o governo, ok? E que ela é influenciada, portanto, né, pela agenda que se cria nessa sociedade e pela pressão da mobilização social. Então, assim, vocês acham que o SUS, né, ele foi implantado porque simplesmente os governantes viram a necessidade da implantação do SUS? Não. Ele só foi implantado porque nós tivemos pessoas que fizeram uma grande mobilização social, né? E aí, através dessa mobilização social, conseguiram várias condições que ajudassem a população no sentido aos direitos humanos básicos. Então, essa política também tem importância em ampliar e efetivar os direitos de cidadania, que são, por várias vezes, novamente, através das lutas sociais, que passam a ser reconhecidas institucionalmente. Então, antes dela ser uma política, dela ser aprovada, né, primeiro ela vai passar pela demanda da sociedade, né, por essa visualização, e posteriormente ela passa por lutas sociais e o reconhecimento institucional. É claro que às vezes tem algumas demandas que já vão direto para os nossos governantes, tá? Que não passa através da gente, tá ok? Isso daí é importante também vocês estarem cientes. E uma coisa muito importante que a gente tem que sempre lembrar também, gente, é lembrar que o Brasil, ele é um país com uma ampla territorialização, né? Então o território dele é muito grande, e nessa territorialização ele possui uma grande desigualdade interna, então uma desigualdade entre regiões, desigualdade de culturas, né? Diferenças de culturas, tem uma população extremamente miscigenada. Então tudo isso faz com que haja uma certa dificuldade, né, na implementação das políticas. E quais seriam, então, portanto, os desafios das políticas públicas? Um grande desafio que aponta, gente, é o interesse particular e o interesse geral, né? Então, às vezes, essas políticas públicas, elas acontecem, porém, elas estão voltadas para interesses particulares. Como assim? Vamos colocar um exemplo, assim, muito fácil para vocês entenderem. Às vezes, o governo, né, ele investe na ampliação, na duplicação, nas reformas de algumas BRs, né, rodovias. Quando ele investe, que já está tudo pronto, ele terceiriza. Né? Então, por que será que ele está terceirizando? Será que ele está ajudando a si próprio? Ou será que é um interesse particular? Né? Então, isso daí, essa disputa de interesses, tanto particular quanto gerais, é um grande desafio para o desenvolvimento das nossas políticas públicas. A dimensão técnica também, assim como a dimensão política, é outro desafio. Um outro desafio é incluir as pessoas que estão fora do mercado de trabalho e que não conseguem se autossustentar, né, fazer com que essas pessoas retornem ao mercado e participem assim da vida social. Também é um grande desafio e difícil de ser contemplado, tá? Uma outra é a necessidade também de regular os conflitos que existem entre os atores sociais. Quem que são esses atores sociais? São aqueles que demandam a organização do poder. Então, isso aí também é um outro desafio para desenvolver as nossas políticas públicas. E como é que fica o Estado perante tais políticas, né? O Estado, ele exerce o monopólio, tá, dessas políticas. Quando eu falo que ele exerce o monopólio dessas políticas, é porque eu já falei para vocês que é ele que vai formular e implementar as políticas públicas.
Então, é ele que vai implementar os mecanismos e os instrumentos, né? Ele que sabe quem é que vai investir, de onde vai estar os recursos, de onde vai sair os recursos. A gente tem que saber que todas as políticas, políticas públicas, elas dependem de recursos públicos. De onde vêm esses recursos públicos? Né? Então, esses recursos públicos, eles vêm dos impostos que a população paga, que a sociedade paga. Tá? Só porque eles precisam saber. Vai vir dos impostos do agronegócio, vai vir dos impostos de instituições privadas, para que eles possam aplicar em diversos setores na sociedade. Então, segundo a nossa Constituição, é dever do Estado garantir a saúde, que consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças e agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, a gente percebe que, né, o Estado, ele tem uma grande, né, como posso dizer assim, ele tem um grande dever a cumprir quanto à nossa sociedade, quanto aos nossos cidadãos. E aí, para a gente fazer um fechamento, né, pessoal? Então, assim, a sociedade brasileira, é importante que se implemente as políticas sociais e de saúde que priorizem principalmente os segmentos sociais mais vulneráveis, que tenham menos condições e que façam com a lógica da integralidade, universalidade, equidade na nossa atenção à saúde. E por falar em integralidade, universalidade e equidade, né, que será tema da nossa próxima aula, que são os princípios do SUS, tá? E aí eu deixo para vocês agora a nossa questão norteadora, né? Eu não sei se vocês já tiveram acesso, mas nosso conteúdo já está na plataforma, tá? No Mentor Web, e já está com essa questão norteadora. Então, qual será a nossa questão norteadora dessa semana? Considerando o conteúdo que foi estudado, diga qual é a maior política social existente no Brasil e justifique sua resposta. Então, essas daqui são algumas das várias referências que foram utilizadas, tá? Então, se vocês quiserem aprofundar mais os estudos, pode ir atrás. E aqui a mensagem para vocês. 7 pecados sociais. Política sem princípios, riqueza sem trabalho, prazer sem consciência, conhecimento sem caráter, comércio sem moralidade, ciência sem humanidade e culto sem sacrifício. Frase de Mahatma Gandhi. E aí, pessoal, agora eu vou deixar de mostrar para vocês, né, os slides, porque acabou. E a gente, então, vai continuar não, eu só vou me despedir de vocês, tá? Então, obrigado por vocês estarem aqui. Desculpa todo o transtorno. Espero que na nossa próxima aula seja mais fácil para a gente entrar. E aí eu vou ver um novo link para vocês. E vocês têm dúvida no nosso conteúdo de hoje? Professora, rapidinho. A senhora falou que tinha postado sobre essa pergunta no portal, mas ela não estava querendo baixar. Aí eu achei que fosse um problema no meu celular. E não é, porque o da professora Carla baixou normal sobre essa pergunta que a senhora falou. Então, a minha não baixou, mas no final dos slides da apresentação também tem, tá? Quando vocês abrirem o link do YouTube, lá no final ela está também. Tá? Mas eu posso verificar e postar novamente, porque de repente pode ter acontecido alguma coisa. Mais algumas dúvidas? A próxima aula vai ser por aqui mesmo? Não, a próxima aula é para tentar pelo Zoom novamente, a gente vai ver como é que está ocorrendo, tá? Como é que vai ser. Ah, tá bom. Então, tá ok. Beleza, professor. Tchau, obrigado. Oi? Boa noite, professora. Muito obrigado pela aula. Boa noite, pessoal. Qualquer coisa estou à disposição, tá? Até a próxima aula. Boa noite, prof. Boa noite, prof. Boa noite.